A tragédia que devastou Brumadinho em 25 de janeiro de 2019 deixou marcas impossíveis de serem apagadas. A lama que arrastou casas, vidas e esperanças também parece ter trazido algo a mais, algo que não pertence a este mundo. Os moradores, que resistiram e permaneceram na região, começaram a relatar acontecimentos estranhos, como se o próprio solo, encharcado de dor, clamasse por justiça. Márcio, um ex-funcionário da mineradora, foi um dos que ficou. Sua casa ficava na beira da lama solidificada, e todas as noites, desde a tragédia, ele ouvia ruídos que se misturavam ao vento cortante. No início, pensou que era apenas sua mente pregando-lhe peças, mas com o tempo, percebeu que não era, apenas sua imaginação. Uma noite, enquanto fechava as janelas para evitar a poeira fina que ainda se espalhava, ouviu um murmúrio. Era um lamento, como se muitas vozes sussurrassem ao mesmo tempo. Seu coração disparou quando percebeu que o som vinha do quintal. Pegou uma lanterna e, com passos hesitantes, seguiu para fora. A luz da lanterna varreu o terreno e, por um instante, jurou ver algo se movendo na lama endurecida. Eram pegadas, mas não levavam a lugar algum. Simplesmente surgiam e desapareciam. No dia seguinte, comentou com os vizinhos e descobriu que ele não era o único a presenciar coisas estranhas. Dona Lúcia, uma senhora que morava sozinha desde que perdera o marido na tragédia, afirmou que via vultos perto do riacho contaminado. Eles ficam parados como se esperassem por algo, mas quando eu chamo, desaparecem. Dizia com os olhos marejados. Os relatos só aumentaram. Um motorista que passava pela estrada de terra próxima ao antigo córrego do Feijão disse que, ao atravessar um trecho mais isolado, viu uma mulher suja de lama na beira da pista. Parou o carro para ajudar, mas assim que desceu, não havia mais nada. Nem pegadas, nem vestígios. Os trabalhadores que realizavam as buscas por desaparecidos também tinham histórias macabras para contar. Um deles, Antônio, relatou que durante uma noite de vigília perto da lama, ouviu claramente o som de um apito, como os usados pelos operários da mineradora. O som se aproximava, mas não havia ninguém ali. Quando tentou gravar com seu celular, o aparelho simplesmente desligou e só voltou a funcionar no dia seguinte. E então veio o relato que deixou a cidade inteira assustada. Um grupo de voluntários ajudava na remoção dos destroços quando encontraram um capacete preso em meio à lama. Era de um dos desaparecidos, mas quando o pegaram, ouviram uma respiração forte e sussurros abafados. Nenhum deles ousou permanecer no local depois disso. Brumadinho se tornou um lugar de assombração, um solo onde os mortos ainda caminham entre os vivos, buscando serem lembrados, buscando uma resposta. Os moradores aprenderam a respeitar as presenças, acendendo velas e rezando por aqueles que nunca tiveram um enterro digno. Mas a verdade é que a lama não levou apenas casas e vidas. Levou a paz, e no lugar dela, trouxe ecos de sofrimento que nunca serão silenciados. Desde a tragédia em Brumadinho, muitos dizem que a cidade nunca mais foi a mesma. Mas entre os relatos de luto e destruição, surgiram histórias que não podem ser explicadas apenas pelo trauma. Relatos de coisas que espreitam na lama endurecida, de vozes que ecoam na madrugada, de algo que permaneceu quando as águas sujas recuaram. Mariana Souza, enfermeira voluntária nos resgates, nunca mais conseguiu dormir direito desde aquele dia. Não foi apenas o horror de encontrar corpos soterrados ou a dor das famílias, mas algo que aconteceu enquanto ajudava nos trabalhos. Era noite quando decidiu descansar um pouco dentro de uma ambulância estacionada próxima ao local do desmoronamento. O motor estava desligado, e apenas o barulho dos grilos quebrava o silêncio fúnebre da madrugada. Foi então que ouviu, primeiro passos na lama, como se alguém estivesse caminhando por ali. Pensou que era um dos bombeiros, mas quando olhou pela janela lateral, viu algo que gelou seu sangue. Um homem coberto de lama, vestindo um uniforme da mineradora, caminhava lentamente entre os destroços. Seu andar era irregular, os ombros caídos como se estivesse exausto.
Mariana abriu a porta da ambulância e chamou por ele. Ei, o senhor está bem? O homem parou. Lentamente virou o rosto em direção a ela, e Mariana prendeu a respiração. Seus olhos estavam completamente pretos, sem vida. Apenas dois vazios que refletiam a escuridão ao seu redor. Antes que pudesse gritar, o homem desapareceu, simplesmente, sumindo diante dos seus olhos como se nunca tivesse estado ali. Depois daquela noite, ela começou a ouvir sussurros. Nos dias seguintes, enquanto ajudava nas buscas, ouvia vozes chamando seu nome vindo de dentro da lama endurecida. Ajude-nos, diziam, misturadas ao vento, e a cada dia, sua saúde piorava. Pesadelos constantes, onde ela se via afundando, na lama cercada por mãos que tentavam puxá-la para baixo. Mariana não foi a única a vivenciar coisas inexplicáveis. Trabalhadores da limpeza disseram ter visto sombras se movendo entre os escombros. Alguns relataram ouvir os alarmes de evacuação da mineradora tocarem sozinhos, mesmo com os equipamentos desligados. Em uma noite, um dos vigias do local chamou a polícia apavorado, jurando ter visto um grupo de operários caminhando na beira do rio. Quando os policiais chegaram, não havia ninguém. Um morador, seu Agenor, que vive perto do local, relatou um evento ainda mais assustador. Ele costumava deixar uma vela acesa na porta de sua casa todas as noites, em respeito aos que partiram. Certa vez, ao sair de manhã para verificar, encontrou pegadas de lama em sua varanda, como se alguém descalço tivesse passado por ali. As pegadas levavam até a vela, que havia sido apagada. A cidade de Brumadinho, marcada pelo luto, parece agora ser palco de algo muito mais sombrio. Os mortos não encontraram descanso. As almas presas sob a lama ainda vagam, buscando uma voz que as ouça, um olhar que as enxergue. Mas quem ousa olhar por muito tempo, corre o risco de nunca mais se esquecer do que viu e, pior ainda, de ser chamado para se juntar a eles. A poeira de Brumadinho nunca assentou completamente. A lama que cobriu tudo em 2019 deixou cicatrizes que jamais fechariam. Mas entre os moradores que insistiram em permanecer, algo mais se instalou ali. O medo. Não o medo do que aconteceu, mas do que ainda acontecia. Dona Ruth, uma senhora que morava sozinha no limite da área afetada, sempre dizia que depois da tragédia, a noite nunca mais foi silenciosa. Durante o dia, a vida tentava seguir seu curso. Mas à noite, quando as luzes se apagavam e o vento cortava a escuridão, os sons surgiam. Primeiro, eram apenas murmúrios distantes, como se a terra ainda gemesse de dor. Mas logo os sussurros se transformaram em algo mais. Uma noite, enquanto costurava sob a luz fraca de uma lâmpada, ela ouviu passos no quintal. Levantou-se devagar e foi até a janela. A escuridão engolia quase tudo, mas a lua cheia iluminava o terreiro com um brilho pálido. Foi quando viu. No meio do quintal havia uma figura. Era um homem coberto de lama parado ali, encarando-a. Ela sentiu o coração disparar. Queria gritar, mas algo na expressão daquele ser a impediu. Ele não tinha olhos. Apenas 2 buracos negros onde deviam estar. A boca se abriu lentamente, mas nenhum som saiu. Antes que Dona Ruth pudesse reagir, ele deu um passo à frente e num piscar de olhos desapareceu. Ela fechou as cortinas e passou o resto da noite sentada na cama, segurando o terço com as mãos trêmulas. Mas o pior ainda estava por vir. Dias depois, ela passou a sentir um cheiro estranho dentro de casa. Era um odor de terra molhada misturado a algo mais podre. Vasculhou todos os cômodos, mas não encontrou a origem. Até que, numa madrugada, o cheiro se intensificou. Dona Ruth acordou com uma sensação de peso no peito, como se algo invisível estivesse sobre ela. Quando tentou se levantar, sentiu uma mão gelada segurar seu tornozelo. Ela gritou e chutou o ar, acendendo a luz no desespero. Mas não havia nada ali, exceto pela marca de um pé enlameado no chão, ao lado de sua cama. Ela nunca mais dormiu no escuro depois disso. Os relatos se espalharam. Muitos moradores disseram ver vultos andando entre as ruas vazias, ouvindo choros abafados vindos das áreas isoladas.
Uma moça que trabalhava numa padaria jurava que, todas as manhãs, encontrava pegadas de lama frescas na porta do estabelecimento, como se alguém tivesse ficado ali, parado, observando durante a noite. O caso mais assombroso foi o de um grupo de jovens que decidiu explorar os arredores da área interditada. Eles levaram lanternas e caminharam até a beira da lama endurecida. Tudo estava em silêncio absoluto, até que ouviram um som rítmico vindo de algum lugar. Um apito, como os que os trabalhadores usavam para sinalizar perigo. Ele soou 3 vezes. Os garotos congelaram. Vocês ouviram isso? Um deles sussurrou. Antes que pudessem reagir, a lama endurecida à frente deles começou a rachar. Lentamente, fissuras se abriram e no meio delas um rosto emergiu. Era um rosto humano, mas deformado pela lama ressecada. A boca se moveu, mas nenhum som saiu. Os garotos saíram correndo, desesperados, e juram que o som do apito os perseguiu até saírem dali. Brumadinho nunca mais foi a mesma. As sombras do que aconteceu ainda caminham entre os vivos, e quando a noite cai, aqueles que partiram na lama ainda tentam encontrar um caminho de volta. Algumas testemunhas afirmam que, nas madrugadas mais silenciosas, é possível ver silhuetas se movendo na lama endurecida. Uma funcionária da prefeitura que fazia registros fotográficos do local para documentar a tragédia disse que, ao revisar as imagens, encontrou algo perturbador. Numa das fotos, ao fundo de um dos destroços, havia um grupo de pessoas paradas, olhando diretamente para a câmera. Mas todos os rostos estavam desfocados, como se algo os impedisse de serem vistos claramente. E talvez, o mais aterrador de todos os relatos seja o do Sr. Jorge, um pescador que costumava frequentar o rio, Paraupeba antes da contaminação. Ele jurou ter visto, numa noite de lua minguante, um cortejo silencioso de figuras escuras caminhando pelo leito seco do rio. Elas andavam em fila, com os ombros curvados, algumas carregando ferramentas como picaretas e pás. O pescador os observou, paralisado até que uma das figuras parou e virou-se diretamente para ele. No mesmo instante, Jorge sentiu um frio gélido atravessar seu corpo e um gosto amargo de ferro preencheu sua boca. Ele correu sem olhar para trás. Desde então, nunca mais se aproximou daquela área. Brumadinho ainda guarda segredos na lama. Os que partiram jamais foram esquecidos. E talvez, por isso mesmo, ainda estejam por lá, esperando, observando e talvez chamando por nós. Desde a tragédia da barragem, Brumadinho se tornou um lugar de luto e lembranças dolorosas. Mas para alguns moradores, a dor foi além da perda física. Algo na cidade havia mudado, e aqueles que prestavam atenção sentiam isso no vento, na terra e no silêncio opressor das noites escuras. Um dos relatos mais inquietantes veio de Eduardo, um geólogo enviado para analisar a estabilidade do solo na região após o desastre. Ele nunca acreditou em assombrações ou histórias de terror. Seu trabalho era prático, baseado em números, medições e evidências científicas. Mas tudo mudou depois da noite em que foi até o córrego do Feijão sozinho. Naquela noite, Eduardo estacionou sua caminhonete próximo ao que antes fora um dos acessos à mineradora. Estava sozinho, com apenas sua lanterna e equipamentos. O som das folhas secas se misturava ao farfalhar distante da vegetação. Ele começou a tirar medições do solo quando ouviu o primeiro som estranho. Um estalo seco, como galhos quebrando sob o peso de algo. Olhou ao redor, varrendo a área com a luz da lanterna, mas não viu nada. Tentou se concentrar no trabalho, mas o silêncio que veio depois era mais incômodo que o próprio barulho. Não havia grilos, não havia o som do vento. Era como se tudo, ao seu redor, tivesse parado de respirar. Foi então que sentiu algo passar por trás dele. O ar ficou gelado e um arrepio subiu por sua espinha. Ele virou-se rapidamente e sua lanterna iluminou a lama endurecida, onde algo parecia se mover. Ele não viu claramente no início, mas ao focar melhor, percebeu o que parecia ser uma pegada fresca surgindo na superfície seca da lama. Primeiro uma, depois outra, e mais uma, como se alguém invisível estivesse caminhando em sua direção. Eduardo recuou.
o coração martelando no peito. A cada passo que dava para trás, mais pegadas apareciam. A sensação de estar sendo observado era sufocante. Então, algo terrível aconteceu. A terra sob seus pés tremeu levemente, como se algo estivesse tentando emergir. A lama endurecida começou a rachar, pequenas fissuras se abrindo, exalando um cheiro pútrido de matéria orgânica apodrecida. Ele tentou correr, mas suas botas escorregaram na terra solta. Quando caiu de joelhos, ouviu um sussurro. Ajude-nos. A voz parecia vir debaixo da terra. Eduardo arregalou os olhos, sentindo a adrenalina explodir em seu corpo. Ele apontou a lanterna para o solo à sua frente e viu algo emergir das rachaduras. Dedos. Dedos pálidos, esqueléticos, cobertos de lama seca. Eduardo não esperou para ver o resto. Ele se levantou de um salto e correu para a caminhonete, sentindo seu próprio grito preso na garganta. O motor demorou a pegar, mas quando finalmente rugiu, ele acelerou sem olhar para trás. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Sua mente repetia o que viu. Aquelas pegadas aparecendo sozinhas, as vozes sussurrantes e aquelas mãos saindo da terra. Mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, ele recebeu uma ligação de um dos seus colegas, que trabalhava na área há meses. Eduardo, aconteceu algo estranho com você ontem? Perguntou o amigo, em um tom preocupado. Pelé hesitou antes de responder. Por quê? Houve um silêncio na linha antes da resposta. Porque os moradores relataram ter ouvido gritos vindos do local onde você estava. Mas ninguém encontrou ninguém lá. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele nunca mais voltou ao córrego do Feijão sozinho. E nunca mais duvidou das histórias que os moradores contavam. Os que se foram ainda estavam lá. E estavam pedindo ajuda. Desde a tragédia da barragem, Brumadinho nunca mais foi a mesma. O silêncio que pairava sobre as áreas devastadas parecia carregar mais do que a ausência dos que se foram. Os moradores começaram a falar sobre coisas que ninguém ousava discutir, em voz alta. Sombras que se moviam na lama endurecida, vozes sussurrantes ao entardecer, presenças que pareciam vigiar aqueles que ainda estavam vivos. Carlos, um dos homens encarregados de ajudar na limpeza da área atingida, nunca acreditou nessas histórias. Era um homem prático, acostumado ao trabalho duro e ao cansaço. No entanto, o que ele viu naquela noite mudou sua vida para sempre. Era sua última ronda do dia. Ele trabalhava na remoção dos destroços e costumava checar o perímetro antes de ir embora. Enquanto caminhava pelas ruínas de uma antiga estrada, coberta pela lama, sentiu um calafrio inexplicável. O vento parecia sussurrar seu nome, mas ele ignorou, atribuindo aquilo à sua mente cansada. Ao passar por uma área, onde antes ficava um pequeno vilarejo, percebeu algo estranho. Havia pegadas na lama. Isso não faria sentido, pois aquele solo estava endurecido há meses. O que quer que tivesse deixado aquelas marcas era recente. E pior, as pegadas seguiam até um ponto onde simplesmente desapareciam. Carlos sentiu a respiração pesar. Pegou sua lanterna e iluminou o local. O feixe de luz revelou uma figura ao longe, parada entre os destroços. Era alguém vestido com um uniforme da mineradora, o corpo rígido, coberto de lama seca. Mas algo estava errado, muito errado. O homem não tinha olhos. Carlos congelou. Seu primeiro instinto foi correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. O ser começou a se mover em sua direção, um passo arrastado de cada vez. E então, do nada, ele ouviu um som baixo, arranhado, vindo de todos os lados. Ajude-nos! A voz ecoou na noite. Carlos se virou tentando encontrar a origem do som. O vento cortava sua pele carregando aquele murmúrio macabro. Quando olhou novamente para onde estava a figura, ela havia desaparecido. Seu coração martelava no peito, mas ele tentou se convencer de que era apenas sua mente lhe pregando peças. Decidiu ir embora o mais rápido possível.
No entanto, ao dar o primeiro passo, algo o segurou pelo tornozelo. O grito ficou preso na garganta. Uma mão esquelética, encharcada de lama, emergia do solo e segurava sua perna com uma força descomunal. Ele tentou se soltar, chutando desesperadamente, mas a pressão aumentava. E então, mais mãos começaram a sair da terra ao seu redor. Dedos retorcidos, unhas quebradas, membros fantasmagóricos que tentavam puxá-lo para baixo. Carlos reuniu todas as forças e conseguiu se soltar, caindo de costas na terra dura. Se arrastou para longe sem ousar olhar para trás. Apenas quando chegou perto de seu veículo, virou-se e percebeu que as mãos haviam sumido. Mas as pegadas na lama ainda estavam lá. E agora, elas formavam um círculo ao redor de onde ele estivera. Nos dias seguintes, Carlos tentou esquecer o que viu. Mas todas as noites, ao fechar os olhos, ele ouvia os sussurros. Ajude-nos. Não fomos encontrados. E então veio o pior. Uma manhã, ao sair de casa, encontrou pegadas de lama no chão de sua varanda. Pegadas descalças, pequenas, como as de uma criança. Elas iam até sua porta, mas não voltavam. Carlos largou o trabalho e deixou Brumadinho, para sempre. Nunca mais voltou. Mas o que quer que estivesse lá, esperava por outros que viessem depois dele. Porque a lama não havia apenas soterrado vidas, ela havia aprisionado almas. Havia algo de errado com o vento em Brumadinho. Ele não apenas carregava poeira e lembranças, mas algo mais profundo, mais pesado. Os moradores diziam que, desde a tragédia, o ar nunca mais soprou da mesma forma. Alguns relatavam ouvir murmúrios ao anoitecer, outros sentiam arrepios repentinos, mesmo nas noites mais quentes. Mas ninguém falava sobre isso abertamente. Era como se dar voz ao medo lhe concedesse mais poder. André, um ex-funcionário da mineradora, sentia isso mais do que ninguém. Desde o rompimento da barragem, ele nunca mais teve paz. Sobreviveu por um milagre, mas os rostos daqueles que não tiveram a mesma sorte o perseguiam. Todas as noites, ele sonhava com a enxurrada de lama engolindo tudo, os gritos abafados, os olhos desesperados. Mas o pior era o que acontecia quando ele acordava. Nas primeiras semanas após a tragédia, acordava sempre no meio da madrugada, sentindo um cheiro forte de terra molhada dentro de casa. Era um cheiro tão intenso que chegava a revirar seu estômago. Ele procurava a origem, mas nunca encontrava nada. Depois vieram os sussurros. Eram baixos, arrastados, quase indistintos. No começo, achou que fosse o vento passando pelas frestas das janelas, mas então começaram a chamar seu nome. André. Ele congelava. O som parecia vir de dentro das paredes, do chão, às vezes até do próprio travesseiro. Um dia, num impulso de desespero, gritou de volta. O que vocês querem? O silêncio foi absoluto, mas só por um instante. Em seguida, a porta do quarto bateu com violência. Naquela noite ele não dormiu mais. André pensou em se mudar, mas não tinha para onde ir. Então decidiu que enfrentaria aquilo. Se eram alucinações, ele precisava provar a si mesmo. E se não fossem, então descobriria a verdade. Na noite seguinte preparou tudo. Pegou seu celular e começou a gravar. Deixou o quarto em completa escuridão e se deitou, esperando. O tempo passou. O vento lá fora zunia entre as árvores. O silêncio dentro da casa era quase absoluto. Até que ele ouviu. Era um choro. Baixo, quase sufocado. Parecia vir do canto do quarto. André engoliu em seco, mas não se moveu. O choro ficou mais alto, mais próximo, e então veio uma voz. André, por que nos deixou? Seu corpo inteiro se arrepiou. Ele acendeu a luz num rompante e apontou o celular para todos os lados. Nada, mas o choro ainda ecoava, como se estivesse preso nas paredes. Com mãos trêmulas, pegou o telefone e parou a gravação. Quando reproduziu o áudio, sentiu um frio atravessar sua espinha.
Na gravação, além do choro e da voz chamando por ele, havia algo mais. Um som úmido, como lama sendo revolvida, e ao fundo, uma multidão de vozes sussurrando ao mesmo tempo. No dia seguinte, André levou a gravação para um amigo, um técnico de áudio. Pediu para ele analisar, ver se era interferência, um ruído qualquer. O amigo ouviu atentamente e, depois olhou para André, pálido. Tem algo errado aqui? Ele murmurou. Vou isolar as frequências. O técnico fez alguns ajustes no áudio e então pausou, respirando fundo. A voz que antes estava abafada ficou mais clara. Ajude-nos. Ainda estamos aqui. André saiu dali sem dizer uma palavra. Naquela mesma noite foi até o local do desastre. O vento estava mais forte do que o normal, assobiando entre as ruínas do que um dia foi um lar para tantas pessoas. Ele parou à beira do que restava da lama endurecida. Fechou os olhos e sussurrou. Me perdoem. O vento cessou de repente. Por um momento tudo ficou em silêncio absoluto. Então, ao longe, ouviu um som, um apito. 3 vezes, como o protocolo dos operários para a evacuação. Mas não havia mais ninguém ali. André nunca mais ouviu os sussurros em sua casa, mas sempre que passava perto do local do desastre, sentia um arrepio subindo por sua espinha. Como se alguém estivesse ali, esperando, observando, esperando para ser lembrado. Nos meses seguintes, a vida de André se tornou um fardo. Mesmo sem mais sussurros, ele ainda se sentia perseguido. Certa noite, enquanto caminhava sozinho por uma rua deserta de Brumadinho, ouviu passos atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Continuou andando, tentando ignorar o medo crescente, mas os passos voltaram, agora mais próximos, mais pesados. Quando olhou para baixo, viu pegadas de lama surgindo ao seu lado, como se alguém invisível caminhasse ao seu lado. Ele correu sem olhar para trás. Só parou quando chegou em casa, trancou a porta e se encostou nela, tentando recuperar o fôlego. No silêncio absoluto, seu telefone vibrou sobre a mesa. Uma nova mensagem de um número desconhecido. Ao abrir, sentiu o sangue gelar. Era um áudio. Tremendo, pressionou o play. No mesmo instante, o som de lama se movendo encheu o ambiente. Depois, vieram as vozes. Muitas vozes. Elas murmuravam coisas, ininteligíveis até que no final uma voz se sobressaiu. André, você não pode nos abandonar. O telefone caiu de suas mãos. Desde aquele dia, ele se tornou uma sombra de si mesmo. Parou de sair à noite. Trocou de número, mas sempre recebia chamadas de desconhecidos. E sempre que atendia, só ouvia aquele som molhado, de lama sendo revolvida. Os mortos de Brumadinho não haviam partido. Eles ainda estavam lá, presos entre este mundo e o próximo. E agora tinham escolhido André para se certificar de que ninguém jamais os esqueceria.